Bom, então vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou pedir que o Daniel, vem aqui, Daniel, vem aqui um minutinho, só para você fazer uma oração. Aí nós vamos iniciar o nosso estudo com uma oração pedindo a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, tá bom? Vem para cá, chega mais perto aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez podermos estar reunidos em Sua presença. Venho te pedir por esse momento de aula, Senhor, que seja um momento muito proveitoso para os nossos corações e que o Senhor nos diga o que o Senhor queira dizer com todo esse estudo que vamos fazer aqui, Senhor, e que as pessoas que estão assistindo esse estudo nesse momento, tanto agora aqui presencialmente quanto na internet, sejam abençoadas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar fazendo um brevíssimo resumo da nossa aula anterior, tá? Então, vou pedir para passar para o próximo slide. Então, tentei colocar as letras maiores, né, possível. Vamos ver se a gente consegue ler. Então, Jonas, no livro de Jonas, né? Jonas foi chamado a declarar uma mensagem de juízo à cidade de Nínive. Esse é o primeiro versículo do livro de Jonas, né? Jonas sendo chamado por Deus a pregar uma mensagem de juízo a Nínive, e Deus fala para ele, olha, você se dispõe aí, e na sequência o autor do livro de Jonas diz que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele levantou e foi, mas foi para outro lugar. Ele foi até Jope, que era uma cidade onde havia um porto. De lá ele pagou a passagem e embarcou em um navio para ir para Tarsis, ou seja, Deus estava mandando ele ir à cidade de Nínive, e ele foi para outra cidade, para o outro lado, fugindo da presença do Senhor, fugindo dessa missão, né? O que ocorreu, nós sabemos, Deus manda enquanto ele está no barco se deslocando para Tarsis, Deus manda um vento forte, muito forte, aquele vento gera uma grande tempestade, o navio está quase indo a pique, e as pessoas que estão ali naquele navio começam cada um a clamar ao seu Deus e jogando coisas no mar para o navio ficar mais leve, e vão procurar por Jonas, e Jonas está dormindo no porão do navio. Eles acordam Jonas e falam, olha, por que você está dormindo aí? Começa também a clamar ao seu Deus aí para ver se a gente sai dessa situação. Quando então, não havendo solução, eles lançam sorte para saber quem está gerando todo aquele problema, e a sorte cai em Jonas. Então eles perguntam, olha, quem é você, da onde você vem, para onde você vai, por que essa situação está assim? Então ele se declara, ele diz, olha, eu sou hebreu, eu sou temente a Deus, e conta toda a história de que Deus havia chamado e ele havia desobedecido. Então, os homens perguntam, o que a gente vai fazer com você então? Ele falou, olha, só tem uma coisa, me joga no mar. Os homens tentaram não fazer isso, porque parece ser uma coisa absurda alguém fazer isso, né? Mas ele falou, não, pode me jogar ao mar. E jogou, né? E jogaram ele ao mar e cessou a tempestade. Deus manda então um grande peixe que engole Jonas. Jonas passa ali alguns dias no ventre daquele peixe. Aí a gente já está no capítulo 2 de Jonas, e aquele peixe, ele ali no ventre do peixe, ele faz uma oração de adoração a Deus e de arrependimento, e Deus manda o peixe vomitá-lo em terra. Quando ele chega em terra, e aí Deus novamente dá a mensagem a ele, olha, ô Jonas, você levanta e vai a Nínive e prega a mensagem de advertência a Nínive, e essa advertência era de que Deus eliminaria aquela cidade. E então dessa vez ele decidiu obedecer e foi até a cidade e pregou essa mensagem, olha, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Pregou essa mensagem aos ninivitas. E o que aconteceu foi exatamente ali o que está no tópico 2. Os ninivitas ouviram a mensagem, arrependeram-se e Deus exerceu misericórdia, deixando de exercer juízo sobre a cidade. O que é interessante é que o que deixa os pregadores, né,
muito alarmados é que ele conseguiu aquilo que todo pregador, né, quer conseguir, que é que todos se arrependam, né? Que a unanimidade é difícil demais, né? Todos se arrependerem. Ele conseguiu isso. Toda a cidade de Nínive se arrependeu, mas ao invés dele ficar feliz com isso, ele ficou ressentido. A Bíblia diz que ele ficou com raiva, né? Jonas fica descontente e enfurecido com Deus. Ele ora a Deus e enfurecido porque isso aconteceu, né? E o motivo do descontentamento de Jonas foi esse. Ele disse, olha, eu sabia que se eu pregasse, o Senhor, que é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar e depois se arrepende, eu sabia que isso ia acontecer. Por que Jonas fica assim? Porque Jonas era um hebreu muito ferrenho, nacionalista, né? Os ninivitas eram um povo inimigo dos hebreus, era um povo violento, cruel, e todos os outros povos odiavam os ninivitas, né? E ninguém queria pregar aos ninivitas, ninguém queriam pregar contra, mas não a favor. Ninguém queria que os ninivitas se arrependessem. E foi o que aconteceu, e o livro se encerra com Deus dizendo a Jonas exatamente isso. Olha, eu tive misericórdia dessas pessoas, coisa que você não teve, né? Deus faz crescer uma planta, em meio a essa revolta de Jonas, Deus faz crescer uma planta para fazer sombra sobre ele enquanto ele estava deitado, e ele fica feliz, muito feliz com a planta. Depois Deus vai, manda um verme e come, faz aquela planta secar e ele fica enfurecido novamente. Quer dizer, ele se enfureceu, ele ficou contente por causa da planta que nasceu e ficou triste por causa da planta que morreu, mas ele não teve essa mesma empatia com os ninivitas. Então, qual é a lição que se tira daí? Que Deus, ele ama a todos os povos, né? O que Deus queria ensinar a Jonas era, olha, se eu tiver que trazer juízo, eu vou trazer juízo, mas eu tenho um coração disposto a ter misericórdia por qualquer povo e por qualquer pessoa, né? Então, essa é a lição de juízo e misericórdia em Jonas, resumidamente. Interessante que Jonas, nós, né, na nossa aula passada nós vimos isso, nós algumas vezes temos um comportamento muito parecido com o de Jonas, né? Nós queremos muito que Deus exerça juízo sobre alguns grupos, sobre alguns povos, sobre algumas... e quando Deus demonstra misericórdia, né, a gente fica um pouco alarmado, né? Como é que Deus dá chance para essa gente? Mas a gente vê na Bíblia que o sol nasce sobre bons e maus, né? Em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, que elas são novas a cada manhã. A cada manhã, essas misericórdias de Deus se renovam sobre a vida de quem? Sobre a vida de todos, né? Deus dando oportunidade a nós, de nós nos arrependermos, de nós nos voltarmos a Ele, e de dando oportunidade ao ímpio para que se arrependa, que se converta a Deus. Então, é esse coração, né? E eu frisei isso na aula passada, que de acordo com os comentários, né? Comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, tem seus comentários expositivos no livro de Jonas, ele fala que o coração de Jonas não batia em sintonia com o coração de Deus, não estava em sintonia com o coração de Deus. Deus estava com o coração cheio de misericórdia e Jonas estava com o coração cheio de juízo, mas não aceitando essa misericórdia divina, né? E o livro encerra Deus dando uma grande lição a Jonas nesse sentido, que é uma lição também para nós. Agora vamos a 2 Pedro, né? Segunda carta de Pedro. Qual a conexão entre esses dois livros, né? Nós vamos ver que é muito interessante porque Pedro e Jonas têm uma conexão pessoal, né?
Jonas, ele tinha esse certo preconceito com os ninivitas, ele tinha um afastamento, né? Uma certa, como dizia hoje, uma xenofobia, né? Ele tinha horror a esse povo de Nínive. E Pedro, de certo modo, ele tinha um certo afastamento dos gentios. Ele era um judeu e ele tinha também um certo afastamento dos gentios, e tinha extrema dificuldade em levar o evangelho aos gentios. E nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 11, que Deus manda Pedro pregar aos gentios. Não foi isso? Ele teve uma visão, né, em que descia um lençol com animais que para os judeus eram impuros, e aí fala: Pedro, mata e come. Aí ele falou: de maneira nenhuma, Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. E aí Deus diz para ele: olha, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então, isso acontece por 3 vezes, até que, numa conexão, né, do Espírito de Deus, Deus manda pessoas até lá. Deus aparece a Cornélio, né, que era um soldado romano da corte italiana, ou seja, ele era um gentio, ele não era um judeu, era um homem temente a Deus, que fazia orações, dava esmolas, ajudava os pobres. E Deus falou para Cornélio: manda mensageiros buscar Pedro, porque ele tem algo a falar para vocês. Então Pedro recebe, depois da visão aparecem aqueles homens mandados por Cornélio. Esses homens seguem com Pedro, Pedro e uma comitiva vão com aqueles homens até a casa de Cornélio. Quando chegam à casa de Cornélio, há um grupo de pessoas reunidas na casa de Cornélio, ouvem o evangelho, o Espírito de Deus desce naquele lugar, sobre aquelas pessoas. E qual é o susto que os cristãos judeus têm? Eles comentam o seguinte: olha, nós estamos aqui espantados com o fato dos gentios também receberem o Espírito de Deus. Vejam só, Jesus havia subido aos céus, havia mandado o Espírito Santo, a promessa tinha se cumprido, existia uma igreja em Jerusalém, inicialmente com 120 pessoas, depois 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, e eles ainda achavam que o Espírito de Deus era só para os judeus. Eles tinham esse entendimento equivocado. Então Deus manda Pedro, que era um líder da igreja de Jerusalém, manda ele até lá para mostrar a ele o seguinte: olha, o meu evangelho é para todas as nações, não há essa coisa de judeus e gregos, o evangelho de judeus e gentios, o evangelho é para todos. Pedro tem essa experiência marcante na vida dele, mas nós vamos ver depois, na carta aos Gálatas, que já é escrita por Paulo, que Pedro vacila novamente, né? Vacila novamente, e Paulo repreende, porque enquanto ele estava em um lugar Pedro comendo com os gentios, e não tinha judeu nenhum por perto, ele estava ali comendo. Mas quando os judeus chegaram, ele se afastou dos gentios. Ou seja, ele não queria ser visto por judeus comendo com gentios, que era coisa proibida aos judeus. Então Pedro tinha extrema dificuldade com a pregação do evangelho aos gentios. Como é possível? Ele era um apóstolo. Sim, mas mesmo os apóstolos não eram homens perfeitos, né? Não eram homens perfeitos. Assim como nós também não somos pessoas perfeitas. E precisamos da cura de Deus, né? Da ação do Espírito de Deus na nossa vida em muitos aspectos. Por isso que nós estamos aqui, né? Para abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, assim como Pedro também fazia isso, embora tivesse muita dificuldade. Também um aspecto muito interessante da conexão entre Jonas e Pedro é que quando Jonas foge, isso é uma coisa interessante, quando Jonas foge para não pregar em Nínive, para que cidade ele vai tomar o navio em direção a Tarsis? Qual era o nome dessa cidade? O nome da cidade para onde Jonas foi para tomar o navio para ir para Tarsis.
Como? Oi? O nome da cidade era Jope. Jope. E qual era o nome da cidade na qual Pedro estava hospedado quando teve a visão do lençol descendo com os animais impuros? Jope. Era a mesma cidade, né? Então isso é uma conexão bem interessante entre esses dois livros. Mas vamos à segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro parece óbvio dizer, mas volta um slide, por favor. Isso. É escrita por Simão Pedro, né? No primeiro versículo diz, Simão Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né? E aí no próprio livro há indícios de que foi ele mesmo que escreveu. Eu digo isso porque alguns estudiosos, no passado, levantaram uma hipótese de que ele não seria ele o autor dessa carta, porque essa carta, que é a segunda carta de Pedro, é bem diferente da primeira carta de Pedro na sua forma na sua escrita, né? Então os estudiosos diziam, olha, eu acho que não é, porque aqui na primeira carta está escrita de uma maneira e na segunda carta está escrita de outra maneira. Mas, no final, chega-se à conclusão de que a carta realmente foi escrita por Pedro, essa diferença pode ter ocorrido em razão de Pedro ter sido secretariado por pessoas diferentes, né? Normalmente, alguns escritores não escreviam de próprio punho, eles tinham alguém que secretariava, que ajudava a escrever, né? Então, a primeira carta teria sido escrita por um auxiliar e a segunda carta por outro auxiliar. Por isso, elas têm diferenças na forma escrita. A carta foi escrita no ano 67 a.C., nesse período, né, aproximadamente, era um período em que o apóstolo Pedro já era idoso e já estava bem próximo à sua morte. Tanto que no próprio livro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 13, diz assim, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ele está falando do próprio corpo dele, como o Senhor Jesus já me revelou, ou melhor, desculpa, vou voltar. Considerando importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, ele está dizendo, olha, em breve eu vou sair desse corpo, desse tabernáculo, né? Falta pouco, né, para eu ser entregue. Então, ele já tinha certa idade, sabia que seria martirizado e está escrevendo aqui uma carta de advertência. A diferença da primeira carta para a segunda carta de Pedro é a seguinte, na primeira carta ele alerta os irmãos que estão espalhados numa região chamada Ásia Menor, que hoje seria a região onde é a Turquia, né? Ele alerta aqueles irmãos da Ásia Menor, na primeira carta, a respeito de um perigo externo. Que perigo externo era esse? Era o Império Romano perseguindo os cristãos, matando cristãos. Então ele adverte aqueles irmãos, não adverte, né? Ele consola e diz para os irmãos para eles permanecerem firmes. Já nessa segunda carta de Pedro, ele vai advertir aos irmãos, aos mesmos irmãos, ao que os estudos indicam, de ameaças internas. Dessa vez ele vai dizer, olha, eu vou sair desse meu tabernáculo, eu vou morrer, mas vocês fiquem atentos porque vão entrar no meio de vocês falsos mestres, assim como existiram falsos profetas no passado. Então, ele está alertando sobre ameaças internas, né? Os destinatários são os cristãos, como eu falei, dispersos pela Ásia Menor. O objetivo, então, dessa carta, né, a segunda carta de Pedro, é a prevenção contra os falsos mestres e suas doutrinas corrompidas.
E a mensagem do livro é como manter-se puro e leal nos dias de corrupção e apostasia. Então, o livro exatamente tem esse objetivo, alertar quanto à entrada dessas pessoas, desses falsos mestres. Oi? Ah, sim. Bem, obrigado. Bem observado. Ele escreveu 67 depois de Cristo, tá? Pedro é depois de Cristo. Ali está 67 antes de Cristo, mas está errado, tá? Muito obrigado. Então, o objetivo seria esse, prevenir contra falsos mestres e as doutrinas corrompidas, e a mensagem central seria manter, né, uma mensagem para que o povo se mantivesse puro e leal em período de apostasia. Pode passar, por favor, a próxima. Isso. Então, nesse quadro, a gente vê um breve resumo desse livro, dessa carta, né, a segunda carta de Pedro. Então, nós vemos que no capítulo 1, os versículos 1 e 2, Pedro faz uma saudação. No capítulo 1, dos versículos 3 a 21, Pedro fala sobre o progresso dos cristãos. No capítulo 2, ele vai falar sobre os falsos mestres especificamente, daí a gente vê a ênfase, né? Um capítulo inteiro para falar sobre esse tema. E no capítulo 3, ele vai falar sobre a esperança dos cristãos. Bom, esse capítulo, né, 2, que fala dos falsos mestres, Pedro é bastante duro ao falar sobre esses falsos mestres, dando àqueles destinatários uma descrição de quem eram aquelas pessoas, como eles eram, né, o perfil desses falsos mestres, e alertando, né, o povo com relação a isso. Nós não temos tempo de falar sobre esses aspectos. Nós vamos dar ênfase, porque isso é a ênfase do capítulo 3, né, a respeito de uma doutrina falsa que era pregada por aqueles falsos mestres, a qual Pedro fez questão de falar especificamente sobre essa doutrina falsa. Qual era? Era exatamente a mentira que eles pregavam de que Cristo não voltaria uma segunda vez. Nós sabemos que uma das doutrinas centrais nossas, do Evangelho, do cristianismo, né, é a segunda vinda de Cristo. O que esses falsos mestres pregavam, dentre outras coisas, mas a principal falsidade era dizer para os crentes daquelas comunidades cristãs que Cristo não voltaria. Cristo não voltaria, que aquilo era uma mentira, aquilo era falso, né? E isso estava causando, isso não só era uma oposição, né? Pode passar próximo slide. Então, isso não só era uma oposição ao ensino dos apóstolos, porque os apóstolos ensinavam exatamente o contrário, de que a igreja deveria se preparar para a vinda de Cristo. O próprio Cristo havia ensinado isso aos apóstolos, a respeito da vigilância, a respeito da segunda vinda. Os discípulos queriam saber quando isso aconteceria. Cristo falou, olha, não me cabe dizer quando vai acontecer, mas vai acontecer, vocês precisam estar vigilantes. E aqueles falsos mestres diziam, não, isso não vai acontecer. Os apóstolos estão enganando vocês. E então era uma oposição ao ensino dos apóstolos, e mais, isso causava um efeito negativo na vida da comunidade cristã. Por quê? Porque se Cristo não vem, se não tem nenhum juízo sobre aqueles que não creem em Cristo, ora, então, por que viver uma vida santa? Por que viver uma vida correta? Por que se preparar para a volta de Cristo? Não é preciso nada disso. Então, esses homens, esses falsos mestres, eles não só pregavam essa mentira, como eles viviam dessa forma, com uma vida moralmente corrompida, com uma vida perversa, e ensinavam isso às outras pessoas. Então, isso era algo terrível. Ao que parece, pelo
pela narrativa da própria carta, isso ainda não tinha acontecido com aquela comunidade, mas Pedro estava alertando, olha, virão essas pessoas. Quando nós estudarmos, né, a carta de Judas, nós vamos ver que Judas fala de modo como se aqueles falsos mestres já estivessem chegado e já estavam dentro da igreja falando. Então, aquilo que Pedro fala na segunda carta torna-se uma realidade, porque na carta de Judas isso é dito àquelas pessoas, né? Então, qual foi a resposta de Pedro, do apóstolo Pedro, a essa questão? Vamos então ler, os irmãos que não abriram ainda, no capítulo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que nós vamos ler alguns textos aqui, tá? Qual era a tese, né? A tese dos falsos mestres. Está no capítulo 3, no versículo 4. Vamos ler os versículos 3 e 4 do capítulo 3. Diz assim: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Esses escarnecedores são os próprios falsos profetas do capítulo 2, tá? Aqui eles são chamados de escarnecedores e zombadores, e pessoas que seguem suas próprias paixões, ou seja, vivem uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Eles dirão o que houve com a promessa de sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Essa era a tese dele. O que aconteceu com esse ensino que vocês dizem da segunda vinda? Essa era a primeira parte. A segunda parte ele ainda não voltou, desde que o mundo existe, ele não veio até hoje, não voltou, não veio até agora, e nada aconteceu. Não houve nenhum juízo sobre o mundo com relação a isso. Parece absurdo isso, porque só de falar vocês vão lembrar de pelo menos 2 ou 3 eventos na Bíblia de Deus trazendo juízo por determinado povo por causa da corrupção do povo, por causa da maldade de um determinado povo, né? Porém, aqui no versículo 5, Pedro diz assim: mas eles deliberadamente se esquecem. Ele começa assim o versículo 5. Na Nova Versão Internacional diz isso. Mas eles deliberadamente se esquecem. Na nova tradução na linguagem de hoje mas eles de propósito esquecem. Ou seja, eles sabiam qual era o ensino verdadeiro, mas eles deliberadamente ensinavam o que era falso. Eles deliberadamente queriam se esquecer e não entravam nesse assunto, né? Então, isso é um alerta para nós. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela não fala só sobre uma coisa, né? Ela fala sobre vários temas, né? Nós temos vários temas no Evangelho. A segunda vinda de Cristo é um tema, né? O juízo final é outro tema, né? Então, há pregadores que eles só falam sobre um tema, né? O tema que, por vezes, agrada todo mundo, mas os temas que são desagradáveis, alguns não falam. Isso pode vir a ser uma deturpação do Evangelho. Graças a Deus não acontece aqui. Pastor Valmir está aqui, e quem está aqui com ele desde o início sabe que ele prega sobre todos os temas, mas isso não acontece em todo lugar, e nós devemos estar atentos a isso. Se aquilo que tem sido nos ensinado é toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem de Deus, isso é importante. Esses homens aqui, esses falsos mestres, eles deliberadamente faziam com que o povo se esquecesse, queria fazer com que o povo se esquecesse de alguns fatos ocorridos no passado.
E quais seriam, por exemplo, esses fatos ocorridos no passado? Por exemplo, o dilúvio, não foi? O dilúvio. E Pedro menciona aqui, logo no primeiro momento, no versículo 6, ele menciona isso, a partir do versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então, Pedro começa a desconstruir aquela tese, aquele ensino falso, trazendo um primeiro exemplo. Olha, vocês têm que lembrar do dilúvio, quando, diante da corrupção generalizada, Deus, que pela sua palavra criou o mundo pela água, agora ele lá no dilúvio ele destruiu tudo pela água. E no capítulo 2, no próprio capítulo 2 da carta, da segunda carta de Pedro, Pedro menciona outros exemplos, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ele fala de Sodoma e Gomorra aqui no versículo 6 do capítulo 2. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Então ele faz uma outra menção. Uma outra menção que ele faz anteriormente é a respeito dos anjos que desobedeceram a Deus, né? No versículo 4 do capítulo 2. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, Pedro menciona o exemplo dos anjos, do juízo sobre os anjos, menciona o exemplo do juízo no tempo de Noé, quando foi preservado Noé e a sua família, menciona o exemplo de Sodoma e termina mencionando de Sodoma e dizendo que Ló, que era um homem justo, que se afligia pelo procedimento libertino de Sodoma e Gomorra, ele também foi salvo, né? E com isso Pedro demonstra que algumas pessoas receberam a misericórdia de Deus, né? Deus destruiu, mas exerceu também misericórdia, no caso de Noé e sua família, no caso de Ló. Então, Pedro desconstrói aquele falso ensino, né, do falso ensino dos falsos mestres, né, e menciona esse fato da destruição pela água. Ele faz essa menção específica porque logo nos versículos seguintes ele vai dizer assim, no versículo 7 do capítulo 3, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o juízo, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, se no passado houve uma destruição, pela palavra de Deus, houve uma destruição do mundo em razão da corrupção humana pela água, agora no futuro haverá uma destruição pelo fogo. E aí ele reforça esse mesmo ensino no versículo 10 do capítulo 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, e no capítulo 12 também, diz assim, na segunda parte, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, Pedro aqui desconstrói aquele argumento dos falsos mestres e traz o ensino, relembra o ensino verdadeiro. Essa palavra, relembrar, é muito importante nesse livro, nessa carta. Por quê? Porque esse parece um método
né, pedagógico usado por Pedro. Pedro gostava de relembrar, rememorar. E ele vai falar isso desde o início do livro. Olha, eu estou escrevendo a vocês, lá no capítulo 1, versículo 12, ele diz, olha, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Então, o objetivo dele é lembrar, trazer à memória aquilo que aquelas pessoas já sabiam, já tinham estudado, já tinham aprendido, mas que os falsos mestres estavam trabalhando para que essas pessoas esquecessem tudo isso, né? E então, ele diz a respeito disso, no versículo 12, no capítulo 1. Terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, e ele diz, se bem que vocês já as sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Mesmo sabendo, mesmo solidificados, ele fala, eu vou falar novamente. Às vezes alguém pode pensar, olha, mas o pastor está pregando sobre aquilo de novo, falou sobre Elias de novo. Tem que relembrar. Nós precisamos ser relembrados e relembrados e lembrados e temos que voltar, porque nós temos uma cultura do mundo, né? Uma cultura que nos faz esquecer da palavra de Deus. É bem provável que muitos de nós saiamos daqui e que logo amanhã já nem lembremos mais daquilo que o pastor pregou, daquilo que o irmão André ensinou na escola bíblica dominical. Isso é possível? É possível de acontecer. A gente percebe isso na parábola, né, do semeador, né? Aquela semente que cai e os cuidados desse mundo, as preocupações vêm, né, e abafam aquele ensino. A semente que fica no meio do caminho, e vem as aves do céu e comem. Então, Pedro lembrava e relembrava e trazia a memória. No capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, novamente, despertar a memória de vocês. No capítulo 3, no início, no versículo 1, diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. Então, todo o tempo, Pedro está tentando trazer à memória o ensino verdadeiro, aquilo com que os cristãos deveriam se ocupar, para afastá-los daquele ensino falso e levá-los à visão da verdade, né, que ainda não era uma realidade, mas que se tornará uma realidade, que é a segunda vinda de Cristo, né? Bom, então, ele continua aqui no capítulo 3, e ele também completa essa sua resposta, né, essa resposta aos falsos mestres, e também o ensino àqueles irmãos, dizendo o seguinte, olha, os falsos mestres diziam o quê? Olha, cadê a segunda vinda de Cristo? Não aconteceu até hoje. Vocês estão acreditando nessa história? Isso é fábula, isso é historinha, né? Vamos dizer, isso é conversa fiada na nossa linguagem, né? Não é. E Pedro fala o seguinte, no versículo 8 do capítulo 3, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, passa o próximo slide, por favor. Então, vejam só, esse item 4 que está escrito, Deus não está limitado ao tempo, Ele vem exercendo juízo sobre o mundo. A aparente demora de Deus, entre aspas, né, eu ponho, deve ser interpretada como a manifestação da misericórdia divina como oportunidade de salvação. Então, essa aparente demora, Jesus falou que aqui essa carta foi escrita 67 anos depois de Cristo, nós estamos em 2021. Aparentemente está demorando um pouco, mas Deus não está, Deus não tem
passado, para Deus não existe passado, presente e futuro, né? E outra coisa, essa aparente demora, Pedro explica que isso, olha, isso aí é porque Deus está dando oportunidade, Ele está sendo misericordioso, Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Ele está dando tempo para que os crentes possam viver uma vida santa e para que eles estejam preparados, e eles estão dando tempo para que os ímpios se arrependam. Vejam que no versículo mais abaixo, no versículo 15, capítulo 3, versículo 15, Pedro novamente diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Na primeira parte do versículo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Em outras versões com uma nova tradução na linguagem de hoje, diz a paciência do Senhor é a oportunidade de salvação. Então, nós devemos ter isso em mente. E aí ele quebra todo aquele ensino falso, né? Aquele ensino falso daqueles mestres, dizendo ao povo exatamente que aquela história de que Deus vai deixar a corrupção, né, o pecado impune, isso é falso, porque ele já vem demonstrando na história de que ele vai trazer juízo sobre aqueles que são infiéis, sobre os ímpios, né, sobre os desobedientes, isso vai acontecer, né? Ele disse que aconteceria isso com Nínive, Nínive se arrependeu, mas depois voltou a novamente uma vida de pecado e foi destruída. Mais à frente a cidade de Nínive foi completamente destruída. E isso vem acontecendo em muitos exemplos, né? E ele também diz, olha, Deus não está demorando, Cristo não está demorando, Ele está exercendo misericórdia para que haja oportunidade de salvação. Pode passar, por favor. E aí, Pedro faz essa pergunta àqueles irmãos, que é a mesma pergunta que pode ser feita a nós, já que Cristo ainda não voltou. Nós estamos nessa esperança e nessa expectativa. E olha a pergunta que ele faz. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, pelo fogo, né? Então, que tipo de gente vocês precisam ser? É uma pergunta que ele faz à igreja. Que tipo de gente nós precisamos ser, se é uma realidade, se é um fato verdadeiro, é uma verdade que Cristo vai voltar e que o mundo vai ser destruído dessa forma. Na Nova Versão Internacional, diz assim, visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, a partir daqui, ele vai começar a dizer para aqueles crentes como eles deveriam se comportar para aguardar a segunda vinda de Cristo. Então, esse ensino é um ensino que é muito importante para nós, porque enquanto nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, nós precisamos observar esses mesmos ensinos que Pedro transmitiu àqueles irmãos, né? Então, nesses poucos minutos que nós temos, nós vamos ver sobre esse ensino. Pode passar, por favor. Então, a primeira é essa, no capítulo 3, versículo 11. Primeiro, vivam de maneira santa e piedosa. Esse é o primeiro ensino. Já que isso vai acontecer, já que o mundo vai ser desfeito dessa forma, nós devemos viver uma vida santa e piedosa, né? O pastor Valmir hoje pregou sobre restaurar o altar. E é exatamente isso. Em outras palavras, é o que Pedro está dizendo. Está dizendo, olha, vocês precisam restaurar o altar. Vocês precisam viver uma vida santa. Precisam viver uma vida piedosa, que é o quê? Uma vida dedicada a Deus, né? É a vida de quem se inclina para as coisas do alto, né? Vocês precisam estar estudando a Bíblia, relembrando aquilo que aprenderam, né? Precisam estar em oração, orando,
se preparando, buscando conhecer, né, os seus próprios pecados, confessá-los e mudar de direção. É esse exercício, né, que Pedro está dizendo, olha, vocês precisam viver dessa forma, vocês precisam se voltar para Deus para viver uma vida santa e piedosa. É o primeiro, pode passar. O segundo é esse, esperando o dia de Deus, está no versículo 12, né? Esperando o dia de Deus. O que significa isso? Pedro está querendo dizer, vocês precisam não só terem uma vida santa e piedosa, mas também precisam estar vigilantes. Esperar o dia de Deus, esperar a segunda vinda de Cristo, é estar diariamente vigilante. E aí, ali eu coloquei alguns textos, embora haja diversos textos no Novo Testamento a respeito dessa vigilância, mas eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 fala muito claramente sobre essa questão, que no capítulo 13, versículos 32, diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, porque não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Então, Jesus é muito enfático. Então, nós não sabemos quando virá, quando será isso, quando isso ocorrerá. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos o momento do dia, mas Jesus adverte, olha, que Ele não encontre vocês dormindo. Nós devemos ser encontrados vigilantes, atentos, né? Aguardando o momento, esse momento, né? Pode passar, por favor. Terceira, apressando a sua vinda. Então, nós devemos, sabendo que isso vai acontecer, que o mundo vai ser destruído dessa forma, né, no fogo, sabendo que isso é uma verdade e se tornará uma realidade, sem que a gente saiba exatamente quando, temos que viver uma vida santa e piedosa, temos que ser vigilantes, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, né? Apressando a sua vinda. Para alguns estudiosos, apressar a vinda seria desejar ardentemente. Não é só saber que vai acontecer, que tudo bem, está tudo calmo. Não, é desejar ardentemente que isso aconteça, né? E trabalhar por isso. Que seria o quê? Seria exatamente uma preparação constante nossa e também alertando as pessoas, alertando os irmãos, alertando os mais fracos, não só se fortalecendo, mas alertando os mais fracos, alertando os ímpios, né? Dizendo, olha, a Bíblia fala sobre isso, isso vai acontecer, você precisa se acautelar. Há uma escritura aqui dizendo exatamente que os ímpios vão ser destruídos no fogo, né? Você precisa sair dessa situação, você precisa mudar de vida, precisa se aproximar de Cristo. Essa mensagem tem ficado um pouco que esquecida por nós, né? A gente vai vivendo a vida, a gente fala sobre outros assuntos diversos, mas a gente não entra nesse assunto, a gente não aborda isso, não tenta explicar para os nossos amigos, para os nossos parentes, nossos vizinhos a respeito dessa realidade. A gente precisa sabiamente proclamar a mensagem de Cristo, mas mostrando também que há um perigo que é iminente, né? É algo que pode acontecer a qualquer momento à vida daquelas pessoas. Então, e fazendo isso, nós estamos o quê? Nós estamos apressando a vinda do Senhor Jesus. Lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 14, diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, é um chamado para que a gente pregue o evangelho, testemunhe, né?
Então, apressando a sua vinda. Seguindo, próximo slide, por favor. Esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça, de acordo com a promessa de Deus. Está lá no versículo 13. Então, outro ensino de Pedro. Enquanto o Senhor Jesus não volta, nós temos que viver com esperança. Com esperança. Sabendo de que essa nossa esperança é firme, porque é uma promessa de Deus. Ele nos prometeu e Ele vai cumprir, e por isso eu tenho esperança de que vão virar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, onde a vontade de Deus é feita plenamente. A vontade de Deus não é feita plenamente aqui. Todos nós já vimos, ou ouvimos, ou já vivenciamos situações de injustiça na nossa vida. Onde as coisas acontecem, a gente pensa, isso não é justo, isso não poderia ter acontecido, né? Isso não poderia ter acontecido. Como é que quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre? Isso é uma injustiça social, né? Os profetas falaram muito sobre esses temas de injustiça, né? Isso não é justo, mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês têm que viver na esperança de que virão novos céus e nova terra, onde a justiça será feita plenamente. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa parte, né? Com um procedimento justo, lutando por justiça, né? O pastor falou de Elias, né? Elias era um homem que falava sobre a injustiça aos governantes, né? Falou, olha, essa situação está assim, não é porque Deus me deu, eu sou o perturbador é você que está trazendo mal às pessoas. Ele tinha uma palavra de denúncia, né? E nós não podemos fechar os nossos olhos à injustiça enquanto estamos aqui, mas temos que ter a esperança de que é no novo céu e na nova terra onde vai ser feita a justiça plena. E Pedro estava ensinando ao povo a se preparar nesse sentido. Pode passar. Empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa palavra empenhe-se, irmão, também é muito importante nesse livro. Por quê? Porque Pedro chama todo o tempo aquelas pessoas a se empenhar. Vocês precisam se empenhar, vocês precisam se esforçar, fazer um esforço. A vida cristã, ele diz no capítulo 1, eu vou mencionar aqui, não dá para a gente ler por causa do tempo, mas ele diz, olha, tudo que vocês precisam para viver uma vida piedosa, para viver uma vida santa, já foi dado a vocês. Deus deu o divino poder dele, vocês foram alcançados pela justiça de Cristo e por isso vocês alcançaram uma fé valiosa. A partir dessa fé valiosa, Deus deu a vocês o poder dele para que vocês vivam uma vida santa, né? Ele deu a vocês a natureza divina para que vocês possam escolher viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. A vida cristã é essa vida cristã onde nós temos que também fazer a nossa parte. Nós temos que ter um empenho, né? Fazer força também, de fazer escolhas diárias sobre o que a gente quer, né? Se a gente quer ir para o lado do mal ou para o lado do bem, né? Pastor Valmir também leu sobre isso, daquele povo, chamou a atenção do povo, vocês estão oscilando, né? De um ponto a outro, então isso não pode. Pedro está dizendo aqui, vocês têm que se empenhar para viver uma vida santa, uma vida piedosa, né? Uma vida responsável. Então, isso parte de nós, essa disciplina de fazer isso. Irmãos, isso é uma coisa tão séria que ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. O pastor não vai fazer por nós, o irmão André não vai poder fazer por você. Eu posso orar por você, né? Eu posso orar, te ajudar de alguma forma, mas viver, cada um tem que viver, né? Cada um tem que assumir essa responsabilidade pessoal com Deus de se empenhar. Então ele fala, empenhem-se para que vocês sejam encontrados em paz, sem mácula e sem culpa. Só para fechar essa parte, no capítulo 1, versículo 11, no capítulo 1, versículo 10, olha o que Pedro diz. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma,
jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me chamou muita atenção, porque algumas pessoas entrarão no reino de Deus de mão vazia. Nós sabemos que Deus já nos deu a salvação em Cristo Jesus, a graça de Cristo nos salvou, né? Mas tem gente que vai entrar lá de mão vazia, e tem gente que vai entrar de mão cheia, provido. Tem gente que vai ter o que apresentar. E o que é isso? É o resultado de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida reta, de uma vida imaculada, irrepreensível. Então, como é que nós queremos nos apresentar na presença do nosso Deus? Como é que eu, André, quero me apresentar? Isso é uma escolha minha, né? Uma reflexão minha, e que eu tenho que me empenhar por isso. Vamos lá, estamos chegando ao final, tá? 6, pode passar, irmão. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação. Esse nós já falamos. Temos que lembrar disso também, da oportunidade que nós estamos tendo de mudar de vida e também de batalhar para que outras pessoas tenham conhecimento. Pode passar. 7, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Segundo Pedro 3,17. Temos que ficar atentos para não cairmos no erro. Até a vinda do Senhor Jesus, temos que estar atentos, estudando, aprendendo, conhecendo a palavra, conhecendo o verdadeiro ensino do Senhor e estarmos firmes. E por fim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo Pedro 3,18. O que demonstra que a vida cristã é uma vida de progresso, de crescimento, né? Pedro está chamando aquelas pessoas: olha, enquanto esse dia não chega, vocês não podem dar passos atrás, vocês têm que dar passos para frente, né? Vocês têm que sempre seguir em frente, vencer as dificuldades, vencer as tentações, passar pelas provações e seguir em frente, nunca desanimando, nunca esmorecendo, porque essa é a vontade de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para finalizar, o último slide, está muito pequena ali a letra, mas é só um resumo, né, da comparação entre os dois livros. A mensagem de Jonas, que é uma mensagem de juízo à cidade de Nínive, e os ninivitas ouviram a mensagem, arrependeram-se, e Deus exerceu misericórdia, deixando de exercer juízo sobre eles. E a de 2 Pedro é uma mensagem a respeito da segunda vinda de Cristo e a destruição pelo fogo, ou seja, o juízo, e a aparente demora de Deus deve ser interpretada como manifestação da misericórdia divina, como oportunidade de salvação. Com isso, a gente encerra o nosso estudo dessa conexão, né? Justiça e misericórdia, Jonas e 2 Pedro. Vamos orar e com essa oração nós encerraremos o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por essa carta, essa segunda carta de Pedro, essa carta maravilhosa que chega a nós, Senhor, com uma grande advertência aos nossos corações, e com ela nós aprendemos sobre essa verdade que vai se tornar uma realidade, esse juízo que o Senhor trará com fogo, essa segunda vinda de Cristo. Mas também o Senhor tem nos ensinado através dessa carta também acerca da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão, da oportunidade que o Senhor nos dá e dá às pessoas, ao mundo, para que se arrependam. Ó Deus, que o Teu Espírito possa direcionar o nosso coração, para que nós sejamos pessoas interessadas, empenhadas em fazer aquilo que precisamos fazer enquanto aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Que esse seja o nosso modo de viver, que assim nós vivamos, que assim nós possamos testemunhar do Senhor Jesus até que Ele venha. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.